Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai assistir essa live ao vivo comigo. Amém? Vamos orar então para dar início, continuação, do capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos orar? Pai, querido Deus, graças te damos, Senhor, a ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, Pai. Pai, nos orienta, nos dá discernimento, nos direciona, Pai, nesse estudo, na leitura da Tua Palavra. Abre o nosso entendimento, abre os nossos corações para receber a Tua Palavra que é viva e eficaz. Que nós a coloquemos em prática na nossa vida diária. É o que eu oro, Senhor, que o Senhor coloque dentro desse ambiente e dentro da minha vida o Teu Santo Espírito, que seja Ele, Senhor, a me direcionar e que seja Ele a falar tudo aquilo que é necessário. Abençoa, Senhor, essa live. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim a palavra: Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos linguagem de bajulação nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogio das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim como com muito afeto estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus que os chama para o seu reino e a sua glória. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que nós ouviram, que é de Deus, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus
que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles. Por sua vez, sofreram os judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Aleluia, glória a Deus por essa leitura, né? Leitura do capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Olá, Rosélia, seja muito bem-vinda, querida. Deus abençoe sua vida. E aí, a conclusão, a meditação que eu fiz a respeito desse capítulo, do capítulo 2, é que ele me fala sobre enfrentar as adversidades, né? Nesse capítulo, Paulo relata aos irmãos as suas lutas, as suas tribulações na pregação do Evangelho de Jesus. A sua intenção ao fazê-lo não é a ganância ou o desejo de glória pessoal, mas sim cumprir a sua vocação e agradar a Deus que o chamou. E é isso que nós também devemos ter em nossos corações. Pregar o Evangelho, levar o Evangelho com humildade, com amor, não com soberba, não com arrogância, porque o primeiro mandamento do Senhor é o que? Amor, né? Amar ao outro como a ti mesmo, amar o meu irmão como Jesus me ama. Então a gente precisa ter isso em mente, no coração. Tudo que a gente faz para a obra do Senhor, tudo que a gente faz para o Senhor é para glorificar a Ele. Nada tem que ser vislumbrando a nossa glória, porque a gente precisa vigiar em relação a isso, né? A vaidade, a gente precisa estar sempre atento para que a vaidade não fale mais alto. Por isso eu sempre digo, irmãos, e oro sempre ao Senhor, que coloque em meu coração amor abundante, que eu leve a palavra, que eu pregue o Evangelho a toda criatura, mas na intenção de servi-lo, não na intenção de glória para mim, entende? Porque o fato de eu fazer lives aqui no Instagram, de eu botar lá no YouTube, eu não estou buscando seguidores, eu estou buscando alcançar mais pessoas para ouvir da palavra. É isso, o meu desejo é esse, é ganhar almas para Jesus. E não é o que a gente vê nas igrejas hoje, é líder de ministério, se achando tal, pastor sem nenhuma unção, pregando, e procurando sempre levar a palavra à medida que agrada o homem, né? A gente tem que levar a palavra do que está na Bíblia. O nosso ministério, nosso primeiro ministério é a nossa família,
Mas a gente tem que entender que a gente é servo do Senhor, desde o pastor, desde o presidente da igreja, até o mais humilde funcionário. Nós somos todos servos, nós somos iguais, nós estamos na igreja, no templo, para servir uns aos outros. E é isso que a gente aprende lendo o evangelho, lendo as cartas de Paulo. Paulo na sua, porque ele foi um homem prepotente, um homem orgulhoso, um homem que perseguiu a igreja, que perseguiu os cristãos. A vida toda ele fazia isso, mas ele teve um chamado do Senhor. Então, quando ele teve esse chamado, tanto que ele fala do espinho na carne, né? E Jesus diz que não vai tirar o espinho na carne. Porque às vezes esse espinho na carne, se tirar, se for arrancado, vai voltar, vai trazer. Pode ser o orgulho, pode ser a soberba, a altivez. Então a gente precisa, irmãos, estar sempre vigilantes em relação a isso, como ele fez aqui, como ele falou aqui para os irmãos lá de Tessalônica, né? Que a sua vocação é agradar a Deus e não ao homem, porque foi Deus que o chamou. Paulo faz questão também de destacar. Desculpa, irmãos, esqueci de tirar o som aqui. Só um minuto. Oh, Jesus. Pronto, tirei o som. Desculpa. Paulo ele faz questão, então, de destacar que não foi um peso para a igreja. Ele não permitiu que a ganância o dominasse e trabalhou noite e dia para não sobrecarregar os humildes irmãos de Tessalônica. Ao saber que os tessalonicenses estão enfrentando oposição, Paulo os encoraja a perseverar. Ele relata como o exemplo deles tem sido importante para o crescimento da fé de outras igrejas e do reino de Deus. Isso acontece, glória a Deus por isso, né? Quando nós conseguimos dar fruto, porque quando recebemos o Espírito de Deus que habita em nós, e é o próprio Espírito Santo que nos capacita, que nos direciona, e nós passamos a dar fruto. O fruto é o quê? É a paciência, o amor, a benignidade, a compaixão, o domínio próprio. Isso tudo são fruto que nós cristãos precisamos dar para que os outros nos vejam. A nossa vida tem que ser testemunho do Evangelho de Jesus. Nós precisamos colocar em prática o que a gente aprende na Bíblia, o que a gente aprende na leitura da palavra do Senhor, porque é nas Escrituras, as Escrituras é o nosso manual de vida. É aqui que a gente vai aprender mais de Jesus, que a gente vai conhecer todas as características do nosso Pai, tudo. Ele vai nos ensinar, ele vai nos exortar, ele vai nos chamar a atenção, ele fala conosco através da sua palavra. Amém, irmãos? E é isso que a gente aprende nesse capítulo. E Paulo, ele encerra dizendo aos irmãos de Tessalônica o quanto gostaria de visitá-los. Paulo, ele sentia prazer em estar com os irmãos e fazer parte do dia a dia deles. E é muito bom a gente tá lendo essas cartas de Paulo, porque Paulo, ele nos ensina muito praticar a humildade, praticar servir ao Senhor, né? Com amor, com coração, sem esperar nada em troca, porque servir com amor é exatamente isso. É não desejar fazer pelo outro e querer algo em troca. A gente precisa fazer para o outro sem esperar nada em troca.
a gente precisa fazer por amor, não por obrigação ou não por interesse. A gente precisa vigiar quais são as intenções do nosso coração quando a gente está servindo na igreja, quando a gente está servindo na rua, quando a gente está servindo em casa, porque a gente está servindo em todo momento. A gente serve em casa porque o nosso primeiro ministério é a nossa família. Você precisa servir o seu marido, você precisa servir os seus filhos. E às vezes é difícil, a gente sabe que é difícil, mas a gente tem que buscar em oração, clamar ao Senhor que nos ajude, que nos fortaleça. Porque muitas das vezes é um filho problemático, muitas das vezes é um marido que não conhece a Jesus. Então enfrentamos sim problemas, mas quando a gente enfrenta os problemas com o Senhor na frente, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. Não é mais fácil, mais leve, porque a gente sabe que a gente não está carregando aquele fardo sozinha. O Senhor é conosco. Amém, irmãos? E é isso. Então, terminamos aqui o capítulo 2. Amanhã a gente continua no capítulo 3. E mais uma vez eu peço, né, você que não é inscrito lá no meu canal do YouTube, se inscreva, por favor, para a glória do Senhor, para que o YouTube entenda que esse conteúdo ele é relevante e que distribua para mais pessoas, porque o Instagram e o YouTube, eles entendem dessa forma, né? O algoritmo deles é assim. Quanto mais pessoas veem, comentam, se inscrevem, ele vai distribuindo para outras pessoas. Amém? Então vamos glorificar o nome do Senhor. Tá bom, queridos? Não é nada para mim, eu não quero nada para mim, é tudo para honra e glória do meu Pai, da honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Orleana, Glicélia, Célia, sejam bem-vindas vocês. Vamos orar então para terminar essa live e amanhã a gente está de volta. Vamos orar, curve a sua cabeça. Pai querido, Pai amado, gratidão. Gratidão por mais um dia de vida, um dia único, um dia personalizado, um dia que o Senhor preparou para cada um de nós com exclusividade. O Senhor conhece o coração de cada filho seu, o Senhor conhece a intenção dos nossos corações. Obrigada, Senhor, obrigada porque suas misericórdias se renovam a cada manhã. Elas duram para sempre. O que seria de nós, Pai, sem as suas misericórdias? Fracos, pecadores como somos, imperfeitos, Pai, porque estamos aqui nesse mundo cheio de pecado. Nós estamos vivendo nesse mundo, mas não pertencemos a ele, pertencemos ao seu reino. Queremos levar a tua palavra, nos capacita, Pai, nos dê mais ousadia, mais força, mais coragem. Pai, nós sabemos, Pai, nós sabemos que é tão difícil nos mantermos completamente santos, porque temos a natureza pecaminosa, mas o Senhor habita em nós, o teu Santo Espírito habita em nós e nos incomoda quando fazemos algo de errado. Obrigada, Senhor, obrigada por habitar em nossas vidas, habitar no nosso ser, nos direcionando, nos dando capacidade, nos dando sabedoria, discernimento para levar essas coisas, as coisas do mundo, para vigiar, porque precisamos vigiar para que as distrações não cheguem até nós. Obrigada, Senhor, por essa leitura. Obrigada por essa reflexão. Obrigada, Senhor. A minha gratidão não tem fim, não tem tamanho. Por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Glória te dou, Senhor. Teu é o reino e a glória. Obrigada, meu Deus. Continua cuidando da gente. Continua, Senhor, nos dando sabedoria. Continua ministrando em nossas vidas. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Tá bom? Beijos. Fiquem com Deus.